Olá, gente querida, mais uma vez tudo bem aí? Eu acredito que esteja bem, porque quando a gente começa a buscar a palavra de Deus, então com a alma alimentada, o espírito fica forte, a gente vence as coisas que precisam ser vencidas. Eu vou compartilhar aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, do 31 em diante, que fala assim: E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim que o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Então, Jesus ele comia como ser humano que estava aqui em carne e osso, para nos ensinar como é ser cidadão do céu. É lógico que ele tinha necessidade de comer. Então, ele aqui estava ensinando aos discípulos a necessidade de primeiro alimentar o espírito, priorizar alimentar o espírito. Certo, gente? Não que é deixar de se alimentar, de beber água, de comer a comida ali de todo dia. Então, ele está dizendo aqui, está enfatizando a necessidade de semear o reino de Deus. Então, desde aquela época já era difícil, o mundo já era difícil, já tinha as mesmas coisas de hoje. A única diferença é que, assim, a população era pequena ainda em comparação à população de hoje, mas já tinha tantos sinos, já tinha essa baixaria toda de todo mundo pegando todo mundo. Nada disso é novidade para nós no nosso tempo. A única diferença é a quantidade de pessoas. Hoje em dia tem muita gente. E as famílias, graças a Deus, a maioria é gente do bem, é gente que se preocupa na criação de filho e por aí vai. Então, ele está dizendo aqui, está enfatizando para os discípulos dele, para os aprendizes dele, e nós aqui somos discípulos de Jesus, ou seja, somos aprendizes de Cristo, que a necessidade de um semeia, o outro ceifa o que? A palavra de Deus. Então, eu estou fazendo uma parte aqui, que é semear a palavra de Deus, que é o que faz bem à nossa alma, é o que traz equilíbrio para a gente, é o que dá sabedoria para a gente lidar com pessoas difíceis. Todo dia, toda hora, estamos à mercê de pessoas difíceis, sabe? Pessoas que têm mazelas na alma, pessoas que não sabem se desprender do passado, pessoas que não sabem se desprender até mesmo de um presente de dor, pessoas que talvez tiveram um passado feliz, uma infância agradável e quando virou adulto aconteceu alguma coisa, um estupro, uma desilusão amorosa, e aí fica com aquela raiz de amargura, quando a palavra de Deus diz que nenhum de nós deve dar lugar à raiz de amargura. Certo, gente? Então, temos que prestar atenção nisso aqui. E outros se dão o direito de ser um adulto ruim porque teve uma infância ruim, que também não é desculpa para uma pessoa virar mau caráter. O caráter, a personalidade da gente, o temperamento, tudo pode ser trabalhado quando entregamos nossa vida a Cristo como único Senhor e Salvador da nossa vida. O Espírito Santo passa a morar em nós e os frutos,
O resultado de termos o Espírito Santo na nossa alma é uma pessoa equilibrada, uma pessoa longânima, uma pessoa com paz, com mansidão, com fé, com temperança, tudo isso aqui. E tem as pessoas que acham bonito ser destemperadas. Então, toda hora a gente vê pessoas destemperadas, é mercado, é banco, até mesmo dentro de igreja, dentro de hospitais, pessoas estão assim completamente sem direção, sem amor, não sei explicar o que é, mas resolvem despejar em cima dos outros a amargura que tem na alma delas, quando isso é responsabilidade delas vencer isso aí. Nem eu, nem você podemos enfiar a mão na alma de alguém e arrancar a dor lá. Cada um que cuide da sua dor. Eu prefiro não ter dor de estimação. Não tem nada. O que passou, passou, ficou para trás. O que pessoas falam, sabe? Então, o que as pessoas falam contra mim, eu penso também chamar um Jesus de Beuzebu, do que não vão me chamar de qualquer coisa para tentar ferir a minha alma, porque com a alma ferida a gente não cura outras pessoas, a gente não sai anunciando o amor de Deus, o poder de Deus em Cristo Jesus, né? Então, gente, a palavra é essa, temos que vigiar nossa alma. Não vamos deixar nenhuma raiz de amargura brotar e proliferar na nossa alma, ok? Veja só minhas plantinhas, eu tenho outras aqui ao meu redor, tem essas aqui atrás, tem duas aqui na minha frente, e assim, eu fico cultivando para a raiz delas ficarem fortes, mas dentro da minha alma eu não vou cultivar a raiz de amargura, que é a expressão que a Bíblia usa, raiz de amargura. Então aqui Jesus está dizendo para os discípulos, um é o que planta, outro é o que colhe, mas Deus dá o crescimento. E é isso, o que você tem plantado? Está plantando o poder de Deus? Então vamos orar. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa palavra. Tu és tão maravilhoso, Senhor. Tu és tremendo, Pai. Muito obrigada pela paz, Senhor, pela sabedoria na Tua palavra. Obrigada pelo alimento. Obrigada, Senhor, pelos amigos que adoçam a nossa alma. E obrigada também pelos inimigos, aqueles que nos perseguem sem causa. Como Jesus ensinou quando andou aqui nesse mundo, que ele também foi perseguido sem causa, Pai. As pessoas que deixam a raiz de amargura estragar a alma delas. Pai querido, estamos aqui para fazer a Tua vontade, Senhor. O Senhor tem liberdade total de fazer a Tua obra através de nós, Senhor, onde estivermos plantados por Ti, em nome de Jesus, Senhor. Desperta, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito, para amarmos a Tua palavra, afina o nosso ouvido para ouvir Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, as pessoas que estão nos hospitais, sem visita, Senhor, sem amor de ninguém, com medo de partir, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para alegrar Teu coração, Pai, e fazer o que o Senhor deseja, em nome de Jesus, amém. Então, gente querida, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser.